Sim, sim, senhoras e senhores, começando aqui mais um Talk D2, podcast aqui que a gente traz as pessoas, personalidades aqui do Vale do Ribeira, né, para falar um pouco de cultura, falar um pouco da nossa região, né, e o mais importante, falar sobre as pessoas, né. Eu acho que o legal desse podcast é que a gente vai falar sobre as pessoas, vai ter assuntos, vai ter casos, mas a gente falar e conversar e entender um pouco mais dos nossos convidados, das pessoas, né? Juntamente aqui com a minha amiga Amanda Coelho. Tudo bom, Amanda? Tudo bem, estamos aqui hoje. Vou apresentar para vocês os patrocinadores de hoje. Estamos com a Dom Sushi, que tem aqui em Apiaí e Adrianópolis também. Então, se você não segue a rede social, a gente pede que você siga a rede social, que vocês sempre estejam atentos lá, que eles sempre estão postando promoções e também os pratos novos e cardápios de sushi. O legal da Dons é que eles sempre estão inovando, né? Eles sempre têm algumas coisas diferentes lá desse mundo oriental. Sempre muito gostoso. Cara, e eu gosto de seguir lá, tem o Gustavo, ele sempre tá postando essas novidades, então você sempre tá buscando coisas novas para tá, né, alimentando a gente por aí. Entregando por aí. E que bom que agora eles abriram em Adrianópolis também. E se você não conhece, vai lá dar uma conhecidinha, agregar o empreendedorismo aqui da nossa região, tá bom? E põe a nossa convidada hoje, Júnior. Isso aí. Hoje... Tudo bom, Tati? Seja bem-vinda aqui ao nosso podcast. A Tati é secretária de Turismo e Cultura de Adrianópolis. Né? Seja bem-vinda aqui ao Talk D2. Vamos bater um papo hoje, descontraído. Obrigada, né? Obrigada. E vamos falar um pouco também da nossa região. Né? Eu queria que você falasse aqui para nossa câmera, essa é a sua câmera, um pouco quem é a Tati? Quem é a Tati? Vamos lá. Se apresentando. Eu trabalho na Prefeitura de Adrianópolis, né? Sou funcionária de carreira. Não vou falar desde quando, tá? Mas já faz um bom tempo. E eu estou secretária de Turismo e Cultura na segunda gestão, né? Estou no meu 5º ano. E a gente vem desenvolvendo. Eu sou da área da educação, minha primeira formação é pedagogia, mas eu também sou formada em gestão pública. Eu comecei a trabalhar com gestão pública no mandato do João Manuel, né? Que ele me chamou para... Saudoso João Manuel. Ele me chamou para fazer parte da equipe dele, eu comecei assessorando ele. Aí eu assumi também ali a pasta de comunicação e eventos, junto com ele. E a gente começou a desenvolver um trabalho. E aí, na gestão do nosso atual prefeito, do Vandir, né, na primeira gestão dele, ele criou a pasta de Turismo e Cultura e me chamou para o desafio. Estamos aí. Que legal, que legal. Então, você falou que a sua formação você é formada também em pedagogia, isso? Sim, eu sou filha de professores, né? Meus pais são professores. E a minha primeira formação foi em pedagogia, né? Por inspiração dos pais? Por inspiração, um pouco. Minha mãe era da área do magistério, né? Das didáticas, das metodologias. Então, ela me impulsionou, me direcionou para a área do magistério. Eu sou concursada na prefeitura pelo magistério, né? E eu estava... Mas assim, durante muito tempo, fiquei na gestão de escolas municipais, enfim... Mas aí eu fui convidada pelo João para por ter a formação em gestão pública também, para fazer parte da equipe e assessorar ele. Nessa época, então, você já era formada em gestão pública? Já era formada, eu tinha formação, só que eu atuava na área da educação, para a qual eu sou concursada, né? Aí ele me chamou para integrar a equipe dele, e a gente fez uma dupla dinâmica lá, vários eventos, várias coisas, e foi tudo então de começou, bom. Eu acho que foi nessa época, a gente já conhecia mais de vista, mas foi nessa época que a gente começou a trabalhar profissionalmente, né? Que a gente fez alguns serviços lá nos primeiros mandatos do João Manuel, né? Na área de comunicação também, que daí você participava bastante com a gente, né? Sim, era ele no comando... Eu nos bastidores e a gente fazia as festas. E já perguntando assim, como que foi o convite, assim, ele, né, você, o que ele falou? Tati, como que ele fez o convite para você? Ele peitava tudo ali, né? Ele que tomava conta de tudo e ele precisava de alguém para auxiliar ele ali nessa parte que as festas começaram a tomar uma proporção maior, né? Foram crescendo. E eu comecei a assessorar ele ali, não diretamente na parte das festas dos eventos. Assessorar ele enquanto prefeito gabinete, né? Entendi.
Aí a gente começou a fazer esse trabalho junto, e aí ele entrou o Alcides, né? O Sim, João se Cid. manteve como secretário, Aham. e eu me mantive na assessoria dele, dos eventos e da parte de comunicação da Isso prefeitura. já no segundo mandato, você tá falando, né? Isso foi no segundo mandato Aham. do João, né? E ele teve 2 mandatos, foi no segundo mandato dele. Aí eu me mantive na administração, no mandato do Cid, auxiliando o João, né? E aí, no mandato do Vandir, quando o Vandir ganhou, ele criou a pasta de turismo e cultura. E aí foi quando surgiu o convite para eu assumir a pasta. Ó, E que antes legal. disso, não tinha, então. Você que inaugurou essa pasta e Sim, trouxe essa para pasta Adrianópolis. foi o Vandir que criou, Uhum. né? A pasta de turismo e cultura. Existia a cultura, que era junto com a educação, né? Mas não existia... Essas pastas que a gente fala são as secretarias, São as né? secretarias, Então, isso. ela às vezes muda de cidade para cidade, né? Tem uma que é Secretaria de Cultura, Esportes, Meio O Ambiente. município tem autonomia para... Não, então, muda, né? Para colocar as pastas ou agregar as pastas da Aham. forma que eles acharem mais pertinente. Daí Mas acho você- que o político, na verdade, ele acha mais importante dependendo... E cada pessoa tem uma personalidade. Por exemplo, um prefeito quer agregar cultura, então ele vai e dá mais foco. Outros não, Sim, né? isso mesmo. Tem prefeituras que têm, por exemplo, o turismo agregado à pasta de desenvolvimento econômico. Porque né? Aham. Então, a gestão, ela resolve de que forma que ela quer colocar Sim. aquela pasta, ou quer que segmento ele quer que aquela pasta se desenvolva, né? Antes era junto com a educação e a cultura era junto com a educação. Então, aí, entendi. no mandato do Vandir, ele desmembrou algumas pastas e criou a pasta de turismo e cultura, a secretaria, né, de turismo e cultura, e veio o convite. Que, de certa forma, dá uma importância maior, né? Quando tem a pasta única. Sim, porque você consegue estruturar o turismo no município, né? O turismo, a cultura, você consegue estruturar, assim, de forma que você vai criando os conselhos, o fundo, você vai estruturando de forma que ele consegue caminhar. Pegando um gancho no que você está falando, Tati, qual que foi, assim, na sua visão, cita um dos desafios que você viu lá no começo? Foi, tipo, falta de verba? Foi pessoas para trabalhar? Foi pessoas para falar... Falta de verba? Como assim? Não, então... Imagina, né? Ou falta de pessoas para falarem a mesma língua, porque é diferente. Às vezes a pessoa quer trabalhar naquela pasta, naquela secretaria, mas às vezes ela não tem um conhecimento, às vezes técnico. Ah, mas você tem que saber? Não, mas eu acho que assim, quanto a cidade ela é menor, a gente tem essa dificuldade de mão de obra para trabalhar num poder público, numa pasta importante igual a cultura, né? Principalmente na nossa região que está começando a gatinhar no turismo, eu acho. A dificuldade é começar, né? Eu penso assim que a gente teve que partir do princípio do convencimento, sabe? Olha do só. potencial. Você tem que convencer as pessoas que realmente existe um potencial turístico ali, né? Porque é muito comum a gente ver, por exemplo, algumas pessoas de fora chegar ali no nosso município e falar, meu Deus, que lindas essas montanhas, nossa, que cenário, que cenografia incrível que tem toda essa estrada. E quem mora? Mas quem mora ali às vezes não observa, mais uma né? segunda-feira. Às vezes não. Nós tivemos uma experiência de turista oculto no município. Isso é legal. Em que as pessoas... O que é turista oculto? Turista oculto a gente fez um convênio com o Sebrae, né? E que englobava várias coisas. E dentro disso é um segmento deles que ele tem essa experiência de turista oculto. É uma experiência. Então, é um agente deles, né? Que vai para o município, se passa por turista para fazer como se fosse um apanho de dados para montar uma estatística do qual é a percepção... Do Sebrae, isso. Isso, qual que é a percepção do cidadão, qual é a percepção do comerciante, qual é a percepção das pessoas enquanto a cidade turística, né? E a gente percebeu nessa experiência que as pessoas não se viam como um lugar turístico, né? Às vezes a gente perguntava, nessa ocasião, né? Se perguntava, o que tem para fazer em Adrianópolis? Né? E as pessoas falavam, aqui não tem nada para fazer, não.
pode tocar para frente. Porque eles não conheciam, né? Então, a gente percebeu, como era uma pasta nova, a gente começou tudo ali. Então, a gente percebeu que a gente precisava mudar essa visão das pessoas quanto ao nosso município, quanto às nossas potencialidades, quanto às nossas belezas naturais. A gente precisava apresentar essa nova Adrianópolis para as pessoas, para que elas se sentissem pertencentes àquilo e nos ajudassem nessa empreitada. Porque existe a pasta do turismo, mas quem desenvolve o turismo não é a prefeitura. Não é a prefeitura. Né? São as pessoas. São Os cidadãos, os com a receptividade, né? São com os essas perguntas simples, que é o que tem para fazer aqui à noite. Aí que fica o negócio, né? Porque às vezes a percepção mesmo da pessoa, ela não tem mesmo, ela não está preparada para enxergar a beleza. A gente fica lá, às vezes, lá na prefeitura, para quem não sabe, na frente da prefeitura tem um morro lá, a gente fica, mas uma tirolesa ali, atravessando não sei o quê. Então a gente, às vezes, tem um pouco mais de visão, não extraordinária, mas às vezes um pouco mais de visão da potencial, né, que pode ser feito ali. E a partir daí, desse contexto de ressignificar ali a cidade, para começar com os nossos munícipes, a gente partiu para fazer um inventário fotográfico do município, né? A gente fez um inventário fotográfico, a gente foi em cada cantinho, em cada lugar, em cada comunidade, nós fotografamos e a gente falou, agora a gente precisa apresentar para a nossa população. Claro. As pessoas precisam chegar aqui e elas precisam ser informadas de todas as belezas que tem no nosso município. Mas antes de informar os visitantes, os turistas, nós precisamos contar para os nossos munícipes o que tem aqui. Foi quando a gente fez aquele projeto que vocês participaram junto com a gente, que foi de ilustrar os nossos pontos de ônibus com fotos, dos né? Pontos turísticos, dos né? pontos turísticos, e também com QR Code, com todas as informações de hotel, de restaurante, de lugares para se conhecer, como que eu vou, como que eu chego, quem vai me orientar, né? E também o mesmo que a gente colocou nos pontos de ônibus, nós fizemos plaquinhas, nós fizemos panfletos, e foi no corpo a corpo. Placas de sinalização também, né? Entrada para os bairros. E foi feito as plaquinhas para colocar no comércio, para colocar no hotel, para que as pessoas soubessem informar. Isso foi um divisor de águas no nosso município. Ah, é? Né? Conta um pouco mais, assim, o que você sentiu de diferente de tudo isso que a gente está falando, né? Que lá foi próximo do começo, né? Fazer essas plaquinhas. Hoje, você chega lá visitar quem tem uma comida típica ou às vezes um produto que só tem ali, é comercializado na região, típico regional, qual que é a diferença que você sentiu? A gente, assim, no começo, quando os primeiros meses da secretaria, por exemplo, se vinha uma visita na nossa cidade, a gente queria presentear com alguma coisa, a gente ia comprar coisas industrializadas. Chocolate. Uma caneca. Coisas industrializadas. Hoje a gente fez, junto com essa questão turística, a gente fez um inventário dos nossos artesãos também. A gente resgatou isso, a gente foi atrás dessas pessoas. E hoje nós temos um artesanato muito peculiar. Nós temos presenteáveis, nós temos a Casa do Artesão, Riquezas do Vale. Sim. Que foi todo um projeto, todo complexo, né? Muito além da Casa do Artesão, né? E a gente conseguiu levar isso para as pessoas, né? Hoje, se eu vou em algum outro lugar, se eu vou visitar alguém, se eu recebo uma visita no meu município, eu consigo apresentar o que eu tenho no município. Não legal. só de belezas naturais, legal. como de artesanato. Eu sigo você e sigo as redes sociais da Pasta da Cultura lá. E eu sempre vejo, às vezes, o pessoal com itens... assim, regionais. Em Angola, tem um rapaz lá, que é de Ribeira, que levou para Angola, às vezes para os Estados Unidos, Canadá, entendeu? E Portugal. Então, é legal, eu acho que quebrou essa barreira de, não tenho nada para dar, não tem nada que é regional. Sim, né? E quebra fronteiras mesmo. Quebra fronteiras. Você sabe que você é culpado disso, né? Que você, quando... foi o Júnior que criou a nossa logo, né? Do Riquezas do Vale, a gente...
num sentido de criação mesmo, né? Isso, De foi. sentar, de pensar Exato. o nome, de pensar a logo, de pensar Isso. os detalhes, né? E tudo isso foi feito com muito carinho, né? Foi. E o finalzinho ali foi de Adrianópolis para o mundo. Exatamente. E hoje vai, né? que- Eles pensaram que era ousadia. Não, eu acho que Nossa, não. E hoje Então, foi pro mundo eu acho que é mesmo. isso aí, essa ousadia, essa pimentinha que a gente coloca ali que às vezes desperta nas pessoas. Nossa, por que Adrianópolis para o mundo? Até quando a gente fez a criação dessa parte da brand, né, da marca Riquezas do Vale, eu pensei em colocar as etiquetas sustentáveis lá, que são eu esqueci o nome agora, de rafts, né? Tipo raft, e umas cores bem chamativas para não ofuscar, né? A peça que tem, acho que tem até artesanato de barro também, alguma coisa assim, né? Nós temos o nosso foco principal ali são as fibras naturais, né? Ah, a fibra fibras da naturais. taboa. Quando você fala fibras naturais, o que é? O que é a fibra Lá natural? nós trabalhamos com 3 tipos de fibras naturais. Uhum. Tem a taboa, né? Tem A taboa, o que ela é? Um capim? É A isso? taboa é uma espécie de capim É? que dá num banhado, assim. Ela Entendi. precisa de um tratamento especial, de colhe na lua tal, Ah, deixa secar, olha que legal. prepara, né? E nós temos algumas artesãs que são de comunidades remanescentes quilombolas, o que agrega ainda mais valor a essas peças, Poxa vida. né? E daí nós temos a fibra de bananeira e a renda, né, que é com caule e com a renda ela é extraída de dentro do caule, né? Bananeira. Da bananeira. Olha que legal. E nós temos um outro trabalho também que é feito já pensando lá na frente na possibilidade do nosso IG da cana-de-açúcar, que você sabe que Adrianópolis tem a cana-de-açúcar mais doce do Brasil, né? Ah, é? Não tem Ela é ninguém famosa, dizendo isso aí. que é mais doce, então eu tô contando que é a nossa. Pronto aí, ó, já de Adrianópolis para o Então, mundo. já pensando, de repente, no IG da cana-de-açúcar, Uhum. né? E hoje você não consegue falar de turismo sem falar de sustentabilidade. Então, quando eu crio um produto turístico, eu preciso pensar na sustentabilidade. A gente desenvolveu o trabalho com a fibra da cana também. Então, o bagaço da cana... Olha, aproveita até o último... O bagaço da cana, ele é trabalhado ali, processado, e ele se transforma em peças artesanais, utensílios, biojoias. Por exemplo, um utensílio de o quê? Por exemplo, pratinhos, refratários, vasilhas, né? Talheres. Biojoias. Olha, né? já aproveitando, eu aceito biojoias. Algumas coisinhas pra gente colocar aqui no nosso cenário. Olha, aí, tem uma biojoia aqui, aí, ó. pra Olha lá, mostrar pra vocês. Olha que legal, a Tati trouxe pra gente aqui, né? Até esqueci de falar, mas ela trouxe pra gente aqui uns presentinhos. Você falando disso, as pessoas conseguem agregar valor e saber que isso leva tempo para se fazer, tem um custo, tem todo um preparo para poder fazer essas joias ou esses artesãos? Eles têm a valorização hoje, cultural, financeira? Olha, nós temos, por exemplo, as meninas da Celina, que são um grupo, né? É um coletivo de artesãs de uma única família, que é de uma comunidade remanescente quilombola, né? E não fui eu que ensinei elas a fazerem o trabalho com a taboa, elas já sabiam, mas elas não comercializavam. Quando eu vi as peças delas, eu falei, as peças de vocês são lindas, vocês precisam trazer isso pra gente, precisa comercializar. Elas me falaram assim, a gente precisa comer. Então, eu trabalho aqui, se eu me dedicar mais a essas peças, eu não como. Eu deixo de plantar minha mandioca, eu deixo de criar minhas galinhas, e a mandioca, o feijão, se eu não comer, eu vendo, se eu não vender, eu troco, eu transformo ele em alguma coisa. Olha e só. O meu artesanato eu faço e eu não consigo vender. Aí eu falei, não, então a gente precisa dar aí jeito que entra, nisso, acho né? que empreendedor. Entra a visão de vocês mesmo. O desenvolvimento do empreendedorismo, né? Claro. Então, aí a gente trabalhou com essas meninas, né? Então, a primeira remessa de peças que elas fizeram uma oficina através da Aldir Blanc 1, né? Uhum. Elas, Lei de Fomento Cultural, elas promoveram essas oficinas, foi através disso que eu conheci o produto delas. Falei, a gente precisa dar jeito disso ir pro mundo. Claro. Aí, a gente elaborou uma estratégia de apresentar esses produtos para as pessoas, né?
Aí eu falei para ela, olha, faz para mim uma bolsinha assim, assim, desse tamanho e tal. Passei as medidas para ela, ela falou, Tati, mas para que você quer isso? Eu falei, faz para mim, eu preciso de 20. Aí eu lembro que o molde dela foi um tijolo, sabe? A primeira bolsa era do tamanho de um tijolo. Que ela vai, como que é? Costurando, Ela tecendo, vai sei lá. tecendo, Em volta de em algo volta, ali pra era o tijolo. ficar mais... Aí ela fez as 20 sacolas, e aí eu cheguei pro prefeito e falei, prefeito, esse aqui vai ser nosso convite de aniversário da cidade. Ele falou, como assim? Você quer que eu saia com essa sacolinha? Eu falei, quero. Por um bom E motivo. foi. Aí a gente colocou dentro da sacola, nós colocamos alguns produtos artesanais, colocamos açúcar mascavo, colocamos a farinha de mandioca, feito no quilombo. A gente colocou um boné, né, bonito, assim, da festa de aniversário da cidade. Colocamos do lado de fora o convite do aniversário da cidade. Porque um dos anos foi só um envelopinho lá, né? Mas esse foi então, o primeiro ano, que a gente precisava impactar. Mostrar as meninas pro mundo. Poxa! Aí, o que a gente fez? Prefeito, vou convidar o governador. Ia com a sacolinha, tirava foto com a sacolinha, marcava as meninas. Ai, minha esposa adorou a sacolinha. Marca as meninas e o produto delas começou a ficar conhecido. Leva para um deputado. Tirava foto, divulgava, marcava as meninas, né? E é uma coisa única, né? O legal do artesanato que ele é único ali. Isso o que ela foi faz em ali. junho, né? Isso que a gente lançou, isso foi em junho. Quando foi começo de agosto, elas tiveram a primeira encomenda de 780 peças. Meu Deus. Senhora, e aí, nós temos a Supremo, que é grande lá em Adrianópolis. Uma conheceu empresa o nosso produto, cimenteira, também né? recebeu essa convite, convite. Quando chegava o pessoal lá da empresa, de Portugal, da França, vamos presentear com riquezas do Vale, vamos dar presente das meninas da Celina. E isso começou a disseminar o trabalho delas. Meninas da Celina. Meninas da Celina. E, inclusive, foi a gente que batizou, né? Porque legal. a matriarca da família é Celina. E elas trabalham a mãe, as filhas, neta. Olha, então virou parabéns para as meninas da Celinas aí, ó. De Adrianópolis para para as pessoas que estão assistindo entender como é importante que, além de um prefeito que valoriza a cultura, que tenha também uma secretária que dê antenada, que é empreendedora, que saiba vender o produto, porque não adianta você ter várias coisas para você, vários produtos, várias pessoas talentosas e você não saber apresentar isso, você não impulsionar isso à você população. Tem que criar oportunidade para as pessoas, né? Até eu li, essa frase não é minha, eu li no Dagosto de Cerdo Ribeira, um projeto de desenvolvimento de economia criativa que tem aqui no estado de São Paulo. Dentre as tantas falas e entrevistas que tem lá, tinha um senhorzinho que ele falou assim, nós não precisamos que nos tragam peixe, nós temos o peixe, nós não precisamos que nos ensine a pescar, a gente sabe pescar. A gente precisa que nos ajude a vender o peixe. Olha só que legal. Eu falei, cara, é isso. Elas sabiam fazer, elas tinham a matéria-prima, né? Elas não sabiam vender. Sim. Então, foi até a partir de algumas iniciativas como essa, de descobrir esses talentos no município, que surgiu o Riquezas do Vale. Olha que surgiu, a gente começou a garimpar os nossos talentos em cada cantinho do município. E sempre tem, né, Tati? A gente subestima. Tem muito. A gente subestima. Mas é só aquele fulano que faz aquele artesanato. Tem muito, tem mais mas até outra às família vezes, que faz. Até o conceito de artesanato, né? O conceito de artesanato são peças que tiveram uma utilidade e que a partir de um certo momento as pessoas usam para decoração, né? Então é tudo que você transforma da natureza, ele é o artesanato, né? E as pessoas às vezes estão lá no cantinho delas e elas nem sabem que aquilo é artesanato. O artesanato é único ali, é uma peça fazendo com todo carinho, com todo cuidado. E às vezes nem eles sabem da grandiosidade do trabalho deles, sabe? Nós temos um senhorzinho que é num bairro lá, Forquilhas, né? E eu pedi para ele, olha, o senhor pode fazer, ele mexe com cestaria. Faz assim para mim. Cestaria que você diz? Cestaria são cestos, né? Ele faz aqueles cestos lá no sítio, ele usa para carregar o cargueiro que fala, né? O milho, as coisas lá. E as pessoas usam isso como peças decorativas. Então ainda tem esses cestos aí? O pessoal usa ainda? Eles usam. Eu, inclusive, usei no meu aniversário, na festa junina, e coloquei vários cestos aí. Eu coloquei milho seco e tudo mais para decoração mesmo, de festa. E assim, igual ele faz as peneiras, faz os cestos, né? Faz as várias peneiras coisas. que você diz é com bambu?
De bambu ou não? Sim, de vários tipos Ah, de fibras naturais, Ah, né? Tem tá. vários tipos de fibras naturais. Mas eles fazem a pá, a peneira, que eles usam de forma utilitária. Uhum. E hoje a gente usa para decorar a Claro. parede, para, né? Aí eu pedi para ele, eu queria que o senhor fizesse um cesto Lá para vem a mim, mas com tática. formato assim, aquelas ideinhas que Aquelas você já ideias. conhece. Já virou um Aquelas balão. viagens, assim. Pois é. Aí ele falou, mas pra que você quer isso? Eu falei, olha, eu preciso que o senhor deixe um espaço no meio e tal. Ele falou, mas pra que você quer isso? Aí a hora que a Não. gente colocou, isso virou um lustre lá na casa do artesão. E a gente Olha. nem bem instalou, já vendeu os 2 que ele trouxe. Eu falei, eu preciso Só de virou, mais. por enquanto, sabe? só... aham. Ele fica todo feliz, assim. E lá na casa do artesão, a gente não gerencia dinheiro. Você já fez compra lá, você sabe. Sim, sim. A gente não gerencia dinheiro. Cada artesão tem um cadastro lá, tem sua chave Pix, tem um Isso, QR QR Codezinho Code. lá. Ah, A paga gente dá direto a pra maior eles. mão de obra. Quem vai lá e compra um monte Sim, de coisa, a gente dá mão de obra pro exatamente. povo. É. Mas assim, cai o dinheiro na hora Direto lá pra eles. Aí ele Olha sabe que só. vendeu ali Lá no um produto. sofazinho, fazendo seu artesanato. Isso aí e foi põe. uma iniciativa sua, em fazer isso daí. Você não viu em lugar nenhum, você falou, não, preciso fazer aqui. Foi. E vou Preciso fazer aqui uma vou fazer tabelinha. uma confissão aqui pra Ah. você. Na verdade, foi falta de recursos humanos, né? Pouca gente pra muita coisa, né? E em pouco tempo e aí não também, tinha né? como gerenciar recursos, sabe? Várias pessoas falaram assim, não, mas você tem que ter uma porcentagem para você ter né, para as embalagens e tal. Mas aí a gente não conseguia fazer mais essa parte de gerenciar a parte financeira, de gerenciar recursos, porque é uma responsabilidade muito grande. Aham. Então, e a gente queria começar do jeito que desse para depois fazer o que sonhava, né? Vamos fazer Sei, alguma sei. coisa. Ah, mas eu acho que é legal Então, isso com aí. a falta de pessoas ali para ajudar na parte financeira, calcular, fazer as planilhas, tudo direitinho, ele falou, gente, vamos fazer o seguinte, Melhor coisa. a gente Vamos pra deixar cadastra prático. o artesão, coloca a entrada das peças e pelo menos a gente só coloca lá quando que vendeu, que dia que vendeu, para quem que foi, só que o pagamento já foi. Nossa. A gente tenho tem esse certeza. E eu acho que é tão controle legal, né? Foi Eu tenho até por uma certeza. questão de praticidade, Eu assim. tenho certeza que o restante da população não vai se importar de estar sendo uma sacolinha aí, que colocou o produto de alguém que está fazendo diferença na vida deles. É. Financeiramente, de apresentar o produto, de estar Tudo. representando ali a cidade. Não vai ser uma sacolinha ou qualquer outra coisa que vocês precisam financiar ali com dinheiro público, né? Que acho que para a cultura isso é muito Com importante. certeza. Sim. Ô, Tati, você falou dessa comunidade quilombola, né? Explica um pouco o que é né, a comunidade quilombola e quantos quilômetros está ali da cidade mesmo, assim, vamos dizer, do centro de Adrianópolis. Porque acho que é numa zona, uma zona rural. Nós temos 9 comunidades quilombolas. No município de No município Adrianópolis, de Adrianópolis. tem 9 comunidades Isso, o município quilombolas. de Adrianópolis é o município que mais tem comunidades remanescentes quilombolas do estado do Paraná. Então, nós temos 9 comunidades reconhecidas, né? 3 comunidades tradicionais negras, e são muito distantes do município. Eu tenho bairros, tem 3 comunidades que eu levo 4 horas para chegar lá, Uau. de Adrianópolis. Então, a extensão territorial de Adrianópolis é muito grande, né? O Adrianópolis está no sul do... Não. Está no oeste Ai, do não Paraná. sei, não sei. Então, ele está no oeste Tá do na Paraná. região acho que- metropolitana. não região faz pergunta metropolitana. difícil. E é um município acho grande, que de extensão territorial A é bem grande. extensão territorial é imensa. Né? Tá. Nós temos dentro do município de Adrianópolis o maior parque, a reserva ambiental, o parque estadual, o maior do estado está no município de Adrianópolis. Olha que A legal. nossa extensão territorial é enorme, né? Então, não é para você imaginar que eu levo 4 horas da sede para chegar até um bairro nosso. Então, são várias comunidades, né? Lá na Casa do Artesão não são só comunidades remanescentes quilombolas, Aham. mas as comunidades remanescentes quilombolas, elas também vendem o seu produto lá. Banana chips você já provou, né? Já É, provei. deixa eu estourar, uma Um outro comunidade. doce também que eu comprei lá. Ah, eu Cana comprei. em calda. Não, eu comprei uma pimenta com Geleia de bacon. geleia você de comprou. bacon. Exatamente. Isso. Muito boa. Excelente aí, cara. Isso. E sempre Excelente. quando a pessoa quiser, os turistas quiserem ir, vai ter várias coisas disponíveis lá para eles poderem estar comprando, sempre tem. provando. A gente sempre tem. Aos finais de semana e feriado, a gente trabalha com agendamento. Uhum. Porque a gente não conseguiu ainda fazer uma associação.
Os nossos artesãos ainda não alcançaram a maturidade para se tocar sozinhos, né? Entendi. Então a gente precisa ainda desse apoio da prefeitura. Vocês acabam fazendo alguma reunião, alguma coisa assim, mensal, semestral? Sim, na semana passada nós já fizemos a nossa reunião já para preparar a feirinha de Natal. Ah, do Riquezas do olha Vale. que legal. Riquezas do Vale a gente não fala, é só casa a gente do fala de artesão. cultura, a gente fala de cultura, né, dessa parte da sua secretaria, e a cultura não é só artesanato também. Envolve a parte de música, shows, né, essas coisas. E envolve também alguma coisa sobre, como que é? Esqueci, me fugiu o nome agora. Contos populares, assim, lendas urbanas. Lendas urbanas. Você conhece alguma lenda urbana de Adrianópolis, alguma coisa? Então, me conta aí uma ou duas aí. Você segue a nossa página, você já viu lá a lenda da água do bicho. E como que é? Nós temos uma cachoeira que cai, até tem um livro que foi lançado, que conta a história do município, que é Desventuras em Paranaí, da nossa escritora Elaine Ribas. Ela é moradora de lá. Moradora de lá, conseguiu fazer o livro com lei de fomento cultural pela Aldir Blanc. Uau, que legal. Através da nossa secretaria. Ela lançou esse livro que conta a história do município de Adrianópolis. E lá tem várias lendas, contos, inclusive essa da Água do Bicho. E como que é essa água do bicho? É uma cachoeira, é um córrego, assim, uma queda d'água que cai da lomba, assim, até na estrada. E contam que o controle dessa água se fazia pelo bicho que tinha lá na nascente. Que quando a água estava escura, ela vinha turva, né, barrenta, é porque o bicho estava lá na nascente da água. Esse bicho, contam os antigos, que era uma minhoca gigante. Enfim. Alguém viu? Não viu. Se viu, não tá vivo mais. Mas a gente conta essa história e adora contar essa história e vai um monte de gente para ver a água do bicho. Isso, eu acho que o legal do turismo é isso daí, essas histórias que complementam todo o entorno, né, do lugar onde as pessoas frequentam e aonde vão, né, para ver aí como que é a água do bicho. Água do bicho. Faz parte do Brasil, né? Desde o folclore, tudo faz parte da nossa essência, esses contos, essas histórias. É muito legal. E eu adoro isso, cara. Eu adoro esse negócio de contas, lendas. E já vai pensando aí, na hora que você lembrar de mais uma, você vai falar também. Tá bom. Eu lembro que, né, eu sigo lá e eu lembro que uma vez, acho que nesse rolê que você foi, até passar por essa cachoeira, tudo. Eu lembro que você postou que estava com um grupo também, e acho que em uma dessas comunidades vocês pararam para almoçar, alguma coisa assim, ou era só... Vocês já têm algum roteiro que leva o turista ali do centro até... Nós temos alguns roteiros, né? Lá no estado do Paraná, a gente tem as instâncias de governança regionais, certo, né? Que a gente se associa a elas e elas promovem esses roteiros turísticos. Vem uma equipe e avalia... É como se fosse uma associação, né? E junto com eles a gente cria os roteiros e esse roteiro é comercializado. Entendi. Hoje nós temos roteiros que passam pelas comunidades remanescentes quilombolas, com almoço rural, com café rural, então é bem bacana. Daí tem os passeios culturais, né? Tem a comunidade quilombola do João Surá, que tem muita cultura, muita coisa para se conhecer lá. O segundo colégio quilombola, que é tem o próprio currículo deles, tem a própria grade deles, assim, está lá na comunidade do João Surá. Então, é uma comunidade muito rica culturalmente, que tem muita coisa para você conhecer, tem coisas para você ver. E lá você também almoça, tem a culinária típica deles, né? Tem. Tipo o quê, por exemplo? Eles fazem o curimba na folha de bananeira. Curimba é peixe? É o peixe. É um peixe assado na folha de bananeira. Isso, eles têm o cuscuz feito de arroz, que é diferente. Nossa, nunca comi. O pastelzinho de farinha de milho é uma briga, né? Quem dono do de pastelzinho de farinha de milho? Isso aí aqui na região inteira não se sabe, mas todo mundo quer. Mas lá eles fazem com palmito, né? Que é muito recheio bom, palmito. Recheio de palmito. Olha, nunca comi. Já comi. Nunca comi. É bom? Minha avó sempre faz. É bom. Olha só. E tem o biju,
né? Que é uma comida típica quilombola, com Biju, o que que é? um pouquinho dos indígenas ali também, né? A influência indígena. Biju O é de biju é como mandioca. se fosse uma tapioca, É de mandioca. né? Mas pouquinho é mais. feita com a mandioca mais fresca Aham. ali, né? E é feita também na folha de bananeira, lá no Ah, ela tacho, é- assadinho. Parece uma tapioca. Ah, Aí tem entendi. amendoim, você pode rechear, pode colocar o melado. Tati, se Tanto- alguém que está assistindo aqui quiser fazer esse roteiro, como que a pessoa procura? Quem ela procura? Com quem ela fala? Nós temos lá na página do Turismo e Cultura ADP, nós temos lá o link de acesso que dá acesso a todos os roteiros, né, as informações. Lá também Estão tem sempre o nosso atualizando. Vocês estão contato. sempre atualizando, ó. Isso, Ah, tá. sempre atualizando lá e tem lá o nosso contato também. Entre em contato com a secretaria, né? Que para conhecer essas riquezas nossas, né? Vamos Nossa, falar isso das que é nossas legal. riquezas, das Não, coisas eu que acho a que gente tem. tem muito potencial, né? Esses turistas que vêm de fora, como que vocês fazem a captação? Por exemplo, agora a gente tem esse rastro da serpente. Rastro Então, da serpente. até para eles virem de Curitiba para cá e para fazer a captação ali, talvez os empresários, algo que você possa dar uma dica aí para o pessoal também implementar o negócio isso é deles legal. na cidade, para eles entenderem que é um lugar onde muita gente passa e Tem um também potencial vai do ter um caramba. potencial turístico e financeiro para quem quer investir na cidade. É como eu falei, a gente parte do princípio de um convencimento, né? Nós ainda estamos num namoro. Um embrião. Nós ainda estamos numa fase embrionária ainda. É. Então a gente tá num romance ali com os nossos empreendedores, com investidores, né? Eu acho que a gente ainda tem esse desafio. Nós temos muito motociclistas passando por ali, né? É uma das rotas mais, talvez É a segunda. uma das mais bonitas do Brasil, uma das mais queridas, né, pelos motociclistas. Mas ali em Adrianópolis a gente ainda precisa que eles parem ali, que eles deixem dinheiro ali. Eu O imaginei nosso portal lá, aquela ideia que saiu tal, ainda era para ser mais ousada, né? Isso, é isso. Ela tinha Fomos bem mais barrados. ousadia. Fomos barrados. Não, Mas, não, assim, não acreditaram no exato. nosso potencial de ousadia. Um dia vão aceitar. Mas ainda, se você passar por lá, você estava no comecinho desse projeto com a gente. Sim. Então, tinha alguns adesivos. Hoje, eu não sei como que o pessoal bota lá em cima o adesivo. Então, o fluxo de motociclistas... Esse adesivo ali é aumentou o do motociclista, né? do motociclista eles que têm passa. assim, quem faz o rastro da serpente, ele tem que vir colando adesivos, né? Que é um registro que ele passou por ali. Estratégico, eles Então ele colocam vem lá. para Adrianópolis. Hoje, eu acho que é mais ou menos o que acontece com a grande maioria do motociclista que para em Apiaí também. Ele vem, para, tira foto e ó, né? Lógico, às vezes passa perto da hora do almoço, procura um restaurante aqui ou outro ali. Mas ainda é bem fraco, né? Eu digo assim, a questão eu de acho divulgação. que a gente ainda precisa Eu acho, né? evoluir, precisa amadurecer isso, porque o turista precisa ficar mais lá. Eu também Hoje concordo. a gente tá num momento muito bom, assim, de relação com a região metropolitana ali de Curitiba, que está nos incentivando, está nos incluindo nesses roteiros Enxergando. curitibanos, né? Sim, eu sempre Então, vejo. Então isso ajuda a gente, né? Aham. Ajuda a gente a trazer mais pessoas para o município, e a ideia é que eles não só passem por lá, Mas que eles fiquem. pernoitem, que eles conheçam os lugares, que eles visitem os nossos comércios, que eles fiquem lá e deixem dinheiro lá, né? Que o objetivo é esse, o objetivo do produto turístico é Tati, esse. agora o Vandir está no último mandato. Isso. E qual seria uma possibilidade de você ser a próxima candidata? Excelente pergunta, Porque ó, corte. particularmente, eu acho que você é uma mulher muito empreendedora, e se as pessoas não te conhecem, ou as pessoas que estão de Adrianópolis não sabem do seu trabalho, acho que é uma grande oportunidade deles assistirem e ver como você ama a cidade, e como seria importante uma mulher representando Adrianópolis no próximo mandato aí, Olha. na próxima candidatura. Diga pra nós, você já pensou, você ou vereadora, ou prefeita, ou vice, ou Olha, deputada, quem sabe? Prefeita. Já pensou? Olha, Conte. independente do que eu pensei, do que eu quero, eu fico muito feliz de vislumbrarem uma mulher, sabe? Com certeza. Uma mulher, de acreditarem no potencial de uma mulher, Sim. independente do meu desejo,
independente do que eu almejo, eu fico feliz, fico lisonjeada de pensar em uma mulher como uma gestora, sabe? Uhum. Porque eu acho que as mulheres, elas têm tanta capacidade quanto os homens, Com né? certeza. Que não sejam só para preencher uma chapa. Com Né, as certeza. candidatas. Isso Eu falou torci tudo. muito por você, É, sabe? eu Porque fui eu candidata, né? Para quem não É. está assistindo, eu fui candidata a vereadora. E eu sempre vi a política como realmente um meio de abrir portas onde as mulheres elas não têm muita visibilidade e as pessoas não dão a devida importância que deveria ser. Né? A gente sabendo que tem já teve uma presidente e as pessoas ainda assim não olham com aquele olhar de... Vou acreditar no que ela está falando, sabe? Eu senti um Sim. pouco dessa falta. Eu tive alguns votos, não foram poucos. Eu agradeço muito a todo mundo que votou em mim. Foram 162 votos. E eu acho que eu olhando você é uma política nata e você olha com amor, você leva a cultura realmente, o que você está fazendo, você está entregando o seu melhor. E eu acredito que as pessoas de Adrianópolis deveriam muito apostar em você na próxima, Olha que acho só. que seria incrível para eles. Eu acho que quando você entra, a gente até costuma falar, eu não sou política, né? Mas quando você está num cargo público, você não pode ter só a parte técnica, Sim. né? Você Concordo. acaba sendo um agente político dentro do teu trabalho, né? E eu, de qualquer forma, como eu falei, independente da minha intenção, eu fico feliz, eu fico lisonjeada só de pensar na possibilidade de uma mulher como gestora. Porque eu acho muito importante o empoderamento feminino, sabe? O olhar feminino Com certeza. pelas coisas assim. Vocês, enquanto empresa, né? O que é a Cimar? Sim, Vocês. ó, Então, se o fosse olhar ela- feminino, ele tem um contexto diferente, ele Sim. contextualiza diferente. ele Ele complementa tem bem. potencial de fazer, né? Sim. Independente da minha intenção, só de pensarem na possibilidade de uma mulher, Com eu certeza, acho muito eu, sensacional. Se eu morasse em Adrianópolis, o meu voto seria seu. Olha só que legal. É da hora. Isso é bacana. Já falando sobre esse assunto, né, de mulher na política e tal, você já sentiu algum ou sofreu algum preconceito? Sim. Assim, não precisa falar nomes, né, mas A misoginia. conta pra gente existe. como que, conta um caso aí que aconteceu com você. Infelizmente, ela existe. Teve uma situação, né, numa reunião de secretários, e aí a gente pontuando os projetos, o que tínhamos feito, o que tínhamos planejado, o que foi executado ou não, né, e aí todo mundo apresentou seus projetos, todo mundo falou que precisava ser falado, o que fez, o que não fez, seus planejamentos. E quando eu fui falar o meu, eu contei o que a gente tinha feito, que eu tinha tido um projeto aprovado, tal, na Câmara, né? Aham. E eu fui interrompida por e é tão constante Homens, isso, né? Homens, É tão sim. constante a gente ser interrompida, talvez por isso que a gente Você fale sentiu tão nesse alto, momento? tão rápido, porque né? Você sentiu nesse momento que ele estava fazendo só pra te interromper? Assim, ele me interrompeu e ele falou a seguinte frase, ele falou, pois é, o meu não passou. Quem sabe se eu tivesse um sorriso bonito, nossa. o meu projeto tinha passado na Câmara, né? Eu me senti assim tão agredida. Quer dizer, na hora eu nem percebi. Todo mundo deu risadinha, eu ri também. Depois, quando eu cheguei, eu fui analisar, falei, cara, eu não posso, porque eu não imaginei ele falando essa frase para um outro colega homem. Ele te menosprezou. Sabe? Entendi. Mas a mulher, de repente, o projeto foi aprovado porque ela tem um sorriso bonito. Porque, não, né, pela capacidade Que pena, mesmo, não deu. sabe, eu demorei para entender isso, né, eu demorei para entender o contexto daquela situação. Mas a misoginia, infelizmente, existe, ela é constante, e ela tá tão intrínseca na nossa sociedade, ela tá tão naturalizada, que às vezes a gente não percebe. Uhum. Às vezes a Ela gente tá velada, passa, né? O pessoal fala assim, às vezes a gente- ela tá velada, né? eu acho que ela tá, assim, enraizada mesmo, Sim, sabe? Que a sim. gente escuta as coisas e a gente, às vezes, não percebe que a gente tá passando por aquilo, né? E houve várias outras situações, né? Só que a gente, às vezes, até demora para entender o que tá sim. acontecendo. A gente demora Tá para tão entender acostumada. o Mas, assim, menosprezo do trabalho, Mas tão acostumada sabe? ali que... Você sabe lidar muito bem com isso, né?
também, né? Assim, você aprendeu a lidar com isso, né? Porque no cargo que você tá, eu acho que você também tem irmãos, né? Então, acaba que um pouco ajuda, não ajuda? A saber lidar. Hoje em dia tá muito mais assim... Olha, eu vou te dizer que eu tô aguardando uma próxima oportunidade para passar por uma palhaçada dessa, para eu poder falar, desculpa, secretário, não entendi. Então, é isso que... Você pode me explicar? Isso que eu tô Tô falando. aguardando essa oportunidade. Então, assim, você sabe lidar com isso, né? Mesmo você não entendeu o que ele quis dizer na hora, mas... eu não entendi. Então, depois fica mais vacinada. Agora eu tô tal. ensaiada. Mas foi o que eu acabei falo de falar pra bastante, você sim. antes, quando eu te disse que votaria em você e tudo mais. Eu sofri por questões das pessoas acharem que eu era nova, ou de olhar o meu Instagram, por exemplo, e achar que eu era só um rostinho. Então, quando as pessoas vão e conversam comigo e falam, nossa, ela é inteligente. Eu já cheguei a pessoas que não acreditam no seu potencial como mulher. Aí fala, nossa, conversei com a Amanda, ela é inteligente. As pessoas, tipo, grande... É o julgamento, como se fosse né? diferente. As pessoas- É o ambiente, né? É. Até houve outras situações, né, em que as pessoas fazem insinuações, né? sim, Que, então, ela a tá gracinha. no cargo, não Sim, é sim, à sim. toa. Nossa. Né? Um homem pode Sim. estar no cargo, É. mas uma mulher não tem capacidade de, Não, mas acho que chega de um peitar ponto, evento, de assim, peitar um cargo. Ah, aí tem. Tati, você não acha que é um pouco das mulheres? Eu acho que historicamente... historicamente. Nós fomos colocadas em cenários em que a gente sempre teve que lutar por tudo. A gente lutou para votar, a gente lutou para poder não querer ter mais filhos ou não querer ter filhos. É tudo sempre uma luta, sabe? Sim, E eu acho que nós, mulheres, a gente precisa se apoiar mais. eu acho que falta. Porque é uma disputa que não existe. Sabe? Tinha que ter mais apoio, menos disputa, porque eu acho que a gente sempre foi colocada nesses cenários de ter que... Da história do dote lá, né? Sim. Eu acho lá atrás. A gente foi colocada em cenários de disputa Aham. em que os homens nunca precisaram estar, né? Então, eu acho que acaba gerando disputas, gerando competições desnecessárias, onde poderia ter só apoio. Né? Onde poderia ter respaldo, onde poderia ter acolhimento. A gente se vê num ambiente de disputa, às vezes, sem querer disputar nada. Com certeza. Né? Puxa vida. Então, eu acho que historicamente a gente precisa virar essa chave, sabe? Pensar diferente, porque é muito difícil ser mulher, Muito difícil. sabe? Eu brinco que na próxima encarnação, se for pra vir mulher, vou voltar da fila. Não quero. Mas eu sempre falo que a outra pessoa só enxerga no outro o que ela tem dentro. Então, por exemplo, eu vejo uma capacidade enorme em você, mas isso não é referente somente o meu ensinamento, a forma que eu fui criada para enxergar o bem no outro. Não só como você, como mulher, porque a gente sabe que tem homens incríveis também, que têm uma capacidade, mas falando só de mulher, que a mulher, ela é incrível, ela entrega muito além do que se é permitido ela ali. É mais inteligente Ela que o homem, consegue com fazer certeza. tudo e ainda ter a humanidade, de um olhar. Tenho certeza que Adrianópolis ganharia muito como você, como representante, porque além do seu potencial político mesmo, o seu olhar humano para essas pessoas que precisam, para essas pessoas que estavam passando fome, para essa necessidade de que a mulher tenha essa maternidade, tá introduzido uma sensibilidade, né? Tem um olhar diferente lá. Eu sei porque trabalho com a minha esposa e as coisas que eu não percebo, ela percebe e um complementa o outro, assim, sabe? Fusão, né? É uma fusão muito boa, assim, então... E eu sempre dou razão pra ela, porque dificilmente Isso é coisa de homem inteligente, Exato. né? Então, mas é verdade, assim, né? Eu não sou de não, sai daqui, não vamos levar em consideração essa pergunta, esse ponto de vista. Muito pelo contrário, cara. Eu faço que mulher é muito mais inteligente. Ela consegue fazer 5, 6 coisas, 7 coisas ao mesmo tempo. Eu, uma malemar ainda. Fazer assim, ao mesmo tempo, sabe? Tá cuidando da máquina, já tá fazendo isso, aquilo. A mulher foi desenvolvida cara, ela pra foi isso. desenvolvida para ser multitarefas. Multifuncional. E o homem, cara, é raro. É raro você pegar um homem que faz multifunção. É raro você pegar. Mas é que o homem, voltando a falar historicamente, o homem já foi colocado num cenário
né, diferenciado. Sim. Superior. Assim, historicamente você vê falar do Pedro Álvares Cabral, você não vê falar da Leopoldina. Exato. Uhum. Sabe? Isso Você é vê, verdade. historicamente, assim, você não vê a mulher nesse cenário E do ainda protagonismo. mais no Brasil, né? Mesmo falando, o que você falou é verdade. Geralmente na história são poucas em vista da quantidade de homens que têm uma história gloriosa, magnífica ou importante que seja, né? Não tirando a importância, mas geralmente é homens mesmo. Os homens, a gente foi colocado nos bastidores da história, né? Então, os homens são os protagonistas. E a gente sempre foi colocado nos bastidores. Então, talvez até por isso essa luta, né? Essa disputa por espaço, essa luta. É verdade. Pode sabe? ter Então, sentido isso aí. Tem sentido isso aí. é muito... Nós somos aguerridas porque a gente tem que ser, Sim. né? A gente tem que conquistar o nosso espaço. Legal. E a gente tem que estar provando o tempo todo que você pode, que você é capaz, que você não tá ali por... sabe? Você tem que estar provando que a sua capacidade, Poxa, o seu engajamento. lá hoje tem a vereadora? Temos uma vereadora. Uma vereadora? Uma vereadora. Olha só. Ela tem trazido algumas pautas, não sei se você acompanha, mas ela tem trazido algumas pautas, assim, da área... Da causa. Da causa, Sim, alguma coisa? ela Quem tem que é a participado. vereadora? É Patrícia Rabi. Patrícia Rabi. Ela tem trazido, é o primeiro mandato dela, né? O pai dela já, acho que teve vários mandatos já como Tá. vereador, então ela tem esse histórico na família, é o primeiro mandato, mas ela tem levantado algumas pautas, né? Porque é legal, é importante, né? Sim, é importante. Então, Se é ela- uma só, poderiam ser mais, Então. né? Mas já temos uma representante lá, isso é importante. É importante. Legal. Então, Lá em vai. Adrianópolis tem, falando, deixando um pouco a política de lado agora, mas tem alguma coisa voltada para as mulheres, até mesmo dessa parte das artesãs, assim, liderado por mulheres, alguma causa assim? É engraçado que Além- a maioria das associações, né, Aham. dentro das comunidades, elas são lideradas por Olha. mulheres, né? Então, dentro da família, dentro da agricultura familiar, existe essa liderança feminina, né? Ela não é oficializada, mas existe essa liderança, existe iniciativas por parte das mulheres, né? Até tem um estudo que foi iniciado numa das comunidades para se trabalhar o café quilombola feminino, né? Que Café quilombola tem uma feminino. semente lá de café que tem um histórico de mais de 200 anos. Ali na Então, região a de gente Adrianópolis. iniciou lá na comunidade de João Surá. Comunidade. Então, existem essas iniciativas por parte das mulheres. Eu acho que falta, às vezes, o empoderamento. Elas precisam se apropriar desse poder, dessa liderança, que algumas delas nem sabem que tem. Olha só. Mas acho que Interessante. uma força... você lá faz esse papel muito bem. Acho que tenho certeza que se Eu você sempre achar vejo, outras pessoas, outras mulheres para te acompanhar e te apoiarem, tenho certeza que você vai conseguir fazer um desenvolvimento ainda maior, não só no projeto de artesã, mas todo o restante do que você está se empenhando fazer hoje. Muito legal. Eu sempre vejo o vídeo da Tati puxando as pessoas para falar. Né? Sim. Pra fazer os stories ali. E daí e tá melhorando, sabia? Porque você sempre tá ali, você puxa para registrar aquele momento, que tá com aquela comunidade. E geralmente são, a maioria, mulheres mesmo. E você sempre fala, não é mesmo, pessoal, você, né? E tá melhorando. Tinha gente que não falava nada, ficava só dando risadinha, Sim. agora tá falando, né? Sim, até teve uma lá que a filha dela falou, nossa, você fica igual um bonequinho lá, só chacoalhando a cabeça e tal. E agora tá falando, porque é preciso isso, né? Aham. E assim, os vídeos, quanto mais espontâneos, quanto mais fora de roteiro, Exato. é o que a galera curte, né? É o que dá audiência. E se você tá explicando, tá falando ali, né? Os vídeos, eu gosto também dos vídeos que você faz ali da feirinha. Sim. Né? Fale um pouco, né, da feirinha ali, que tem a feirinha não é da madrugada, né? A feirinha da... Riquezas do Vale. A feirinha da Riqueza do Vale. Não, mas tem Riquezas do vários. Vale. Tem a temática não sei o quê. Fale um pouquinho dessa feirinha. Então, o projeto Riquezas do Vale, ele surgiu para a gente carimbar os nossos talentos, né? E aí surgiu a parte artesanal e a parte de gastronomia artesanal, né? Certo. E aí a gente começou a fazer as feirinhas com produtos artesanais, né? A gente começou a fazer a feirinha de Natal. Não tinha comida nessa época? Ou tinha, mas era fraco? Tinha artesanato e tinha comida Ah, tá. artesanal também, Ah, tá. né?
E o nosso combinado é nada industrializado, tudo artesanal, Olha, né? Então, os interessante. produtos artesanais, do Feito artesanato ali. em si, e a comida artesanal também. E aí a gente começou a fazer no Natal, aí as pessoas começaram a nos cobrar para fazer em outros períodos do ano. Então por isso que teve ali. Né? Daí por isso que a gente tem as feirinhas temáticas do Riquezas do Vale. A gente tem a de Páscoa, esse ano a gente teve a de inverno, que foi um sucesso. Então daí a pessoa foram 15 vai, dias. ela tem algumas coisas para ela comprar feito pelo artesanato local, ela tem a comida e o que mais? Ela tem a comida, tem o artesanato. Na feirinha de Natal a gente fez umas cumbucas personalizadas do Riquezas Não, mas do Vale. tem o pessoal cantando também, Tem, né? Tem os artistas locais, tem né? os artistas locais, regionais, que a gente procura promover também. Olha só. E aí, o ano passado a gente fez as cumbuquinhas artesanais, personalizadas do Riquezas do Vale. Tem uma aqui para vocês. Olha só. E aí, o produto a pessoa comprava e tinha a opção de comprar na cerâmica do Riquezas do Vale. Então, ela pagava um valor adicional, levava, já ajudava o nosso artesão, né? E levava uma cumbuca linda para casa. E isso foi crescendo, né? Foi se incorporando. Hoje as pessoas começa a chegar novembro, já começa. Quando que vai ter a feirinha? Eu lembro que você, acho que essa que eu fui, eu né? lembro que você, eu lembro que gostoso. você falou alguma coisa que você fez, acho que alguma, como que é? Uma pesquisa, né? Alguma coisa assim. O que mais te surpreendeu nessa pesquisa, nessa enquete que você tinha lá? O que no pós-feira surgiu essa ideia? No pós-feira, até para materializar o que era a feirinha, porque uma coisa é eu ter dados e eu falar em cima de dados, né? E uma coisa é eu acho que o achismo, né? O famoso achismo. Então a gente fez um formulário pós-feirinha. A feirinha que tem maior fluxo de pessoas é a feirinha de Natal, né? Certo. Tá calor, ninguém quer ficar em casa, tem um monte de parente férias, em né? casa, vamos levar para comer na feira. Então é o que tem mais fluxo de pessoas. Então nessa feirinha de Natal, a gente lança junto um formulário, nós nos reunimos com os feirantes, né? A gente explica para eles fazerem algumas observações durante o período da feira. Olha Chega só. ao final da feirinha, a gente pede para que eles preencham esse formulário, que tem vários dados, como, por exemplo, que mais que te eles surpreendeu? compraram, onde que eles compram os insumos para vender na feira. Ah, não, sim, Como legal. descartáveis, as coisas para vender, né? O que mais me surpreendeu é que mesmo tendo a facilidade da internet, do comércio regional, que às vezes é maior, 73% das pessoas que vendiam na feira compravam seus insumos dentro do município. Uau. Então, é uma economia que está circulando, é Tá um dinheiro ficando que ali. está circulando dentro do município, né? Nossa, E agora a gente... surgiu ali no município e o dinheiro tá ficando ali, tá vindo gente, né, de fora. Isso. Né? E Eu aí- mesmo sou de Apiaí, que é uma cidade que tem, né, dá 30 quilômetros, né, daqui até lá, mais ou menos, e fui lá consumir lá, entendeu? Então, tá indo dinheiro, né, e ficando Isso, lá e no nós, município. nós tivemos muitas pessoas. A Amanda nos prestigiou lá. Eu fiz um tour com as minhas amigas. Deixa eu contar rapidinho. Conte. Aí eu cheguei e falei, tá bom, já que eu tô aqui, eu vou comer todas as barraquinhas. Legal, Eu não tinha nem um tour E gastronômico. muita variedade, Não, né? tinha muito. Muita Eu, coisa eu boa. tomei um quentão de laranja. Aham. No Natal. Isso. Ah, Não, foi Na no- feirinha de Ah, inverno. foi feirinha de inverno. inverno. Ah, tá. Uma delícia, achei muito diferente. Olha. E tinha umas outras coisas também, mas eu fiz questão de comprar Mas marcou, em né? quase todas e postei no Instagram e tudo mais. E Ah, eu fui com a Provar, família lá gente, um pouco também. de Deu cada. de fazer uns stories, né? É. então. A gente Fortalece Só essas que na coisas. próxima, Vai na ter que próxima, voltar pra a gente, gente eu vou fazer. fazer um story falando que a gente vai descer Fazer e esse tudo rolezão mais. gastronômico, Pro né? pessoal ir também. E eu fiz uns stories mostrando e tal, que eu tava lá. E o pessoal fala, onde que você tá? Não sei o que. É, o Acaba pessoal engajando pergunta, e... gosta. E agora nós temos a nossa versão Riquezas do Vale e Sabores Quilombolas, né? Olha Que só. é uma versão da feirinha Riquezas do Sabe o que eu já tô Vale imaginando? com comunidades Sabe remanescentes que eu já tô quilombolas. imaginando um mapa gigantesco, isso aí nós vamos fazer. Um mapa gigantesco lá na parede. Em cada local, a gente vai puxar umas remanescentes do que tem ali na Aham. comunidade quilombola. Vamos tarará. fazer? Vamos fazer. Vamos Porque daí a fazer. pessoa chega lá, ela tem uma noção já. Nossa, o pessoal da, como que é? TC lá, como que é? Da Fibras da naturais. Taboa, fibras Ó, naturais. então, olha,
da cidade, da onde você está aqui, até as fibras naturais, para o cara trazer, são 4 horas de veículo, Sim. né? Entre estrada e tal. Dá pra gente Sim. fazer algo assim, legal. Quero lá, comer cara. esse peixe Sim. na, Essa na grandiosidade. bananeira ali. Sim. É, Levar peixe a na... gente pra comer o corimba na folha de bananeira lá no Não, isso aí Justurá. você já tá devendo da outra vez, já quando E tem a um gente foi rafting, né? Tem Você um tá rafting. devendo rafting É você que tá também. devendo pra mim. Você que tá devendo pra mim. A gente foi lá pra adesivar os pontos de ônibus, né? A gente foi criando também a questão da divulgação da cidade pros pontos de ônibus. E até ali surgiu, não é Conheça Adrianópolis, a gente colocou Explore Adrianópolis. Por quê? Explore o cara que tá ali, ele tem que explorar. E Sim. o cara que é de fora também, ele pode explorar. Foi essa a ideia de fazer algo diferente e atrair mesmo turista e até mesmo as pessoas da cidade, igual que você estava falando, que às vezes não conhece Não a cachoeira do Nós tal temos lá. o Parque das Lauráceas, né? Que agora está com uma possibilidade de... Hoje ele faz só a visitação para meios científicos, né? Só para estudos. Mas ele está com a possibilidade de abrir para o público, né? Para turismo. A gente está negociando. Então, é mais uma opção, né? Porque o parque é o maior parque estadual que a gente tem, né? Tá em Adrianópolis, a maior reserva ambiental do estado tá lá. Será que Parque das Lauráceas. Não, os Parques das Lauráceas não é o mesmo da reserva da Supremo Cimentos ali? Não, que tem não a é o EPPN mesmo. Lá ali é um parque estadual, ele tem mais de 30 mil hectares de área preservada, né? A biodiversidade lá é imensa, né? Tem várias espécies da fauna mesmo que estão em extinção, como as lauráceas, né, que são as canelas, tem a embuia. Laurácea é uma espécie de canela, é isso? Ou é a canela em si? Essa é o grupo, né, das canelas. Entendi. E você, não sei se você sabe, mas você sabe se o pessoal lá da área ambiental da prefeitura, eles catalogaram? Ele tem alguma coisa catalogada isso daí? Eles têm catalogado, o parque tem o plano de manejo, né? Ele tem as espécies que tem lá, só que é uma área de conservação que hoje não está aberta ao público, né? Só para estudo mesmo, mas eles têm tudo catalogado, tudo o plano de manejo, com tudo que tem lá dentro. Que legal. Legal. Oi, Tati, na política, voltando rapidinho, tem algum deputado ali do Paraná? A gente sabe que é diferente do estado de São Paulo, que a gente está no estado de São Paulo, e logo Adrianópolis, que é estado do Paraná. A cultura do Paraná, do estado de Paraná, é bem forte ali para vocês? Eles conseguem mandar essa verba que a gente tinha falado no começo? É uma coisa que é bem... que eles pegam essa pasta e eles patrocinam legal essa pasta? A estrutura de políticas públicas de incentivo entre os estados do Paraná e São Paulo são muito diferentes. Muito diferentes. O Paraná agora está se estruturando com o Sistema Municipal de Cultura, o que vai trazer algum subsídio cultural para o nosso município, para o estado, né? E agora, o estado de São Paulo, ele tem uma estrutura, no que diz respeito a turismo, ele tem uma estrutura bem diferente da nossa, né? Ele tem o MIT, né, que é Município de Interesse Turístico, que manda o recurso... Eu não sabia, eu achei direto que era para essa pasta, Brasil, né? nível Brasil, isso aí. Não, estado de São Paulo. Estado tem de MIT São e Paulo. City, né? Que é cidade de interesse turístico e município... Não, o CIT é Centro de Informações Turísticas, né? Tem o MIT. O MIT é Município de Interesse Turístico, o município que consegue comprovar que tem, tem interesse turístico, que tem um potencial turístico, eles conseguem receber um recurso anual para trabalhar as suas dores, né? Sim. Isso em São Paulo. Isso no estado de São Paulo. Achei que era não, é um projeto de lei que foi aprovado para o estado de São Paulo. No Paraná a gente não tem. Nós temos um grupo, que é o Comitê de Desenvolvimento Territorial do Vale do Ribeira, Paraná. Sim, é legal falar sobre isso. Onde eu faço parte desse comitê. E dentro desse comitê nós temos 3 eixos norteadores de trabalho, que é o turismo, a agricultura e a educação. E dentro do eixo do turismo, dentro desses 3 eixos, a gente criou um plano de desenvolvimento, né, pro nosso Vale do Ribeira, Paraná,
E no eixo do turismo, uma das nossas pautas, a gente fez uma visita técnica aqui para o estado de São Paulo para conhecer tanto o MIT quanto o da Gosticer do Ribeira, né? Para que a gente conseguisse formatar um projeto, né? E você falou dos deputados, né? E hoje, dentro do comitê, nós estamos angariando os parceiros para que a gente consiga implementar na prática o MIT aqui no governo, no estado do Paraná. Que legal. Né? A gente precisa que tudo que é bom deputado tem que se compre inspirar essa mesmo. nossa ideia, transforme isso num projeto de lei e traga isso para o nosso Vale do Ribeira. O pessoal tem que ficar muito esperto aí na próxima. Estado, porque nós não temos hoje esse subsídio que o estado de São Paulo tem para trabalhar suas dores turísticas. Então, o Paraná não está desenvolvido ainda essa questão a gente tem até um portfólio de possibilidades, né, que a gente consegue através de emenda parlamentar. Mas a gente não tem esse recurso direcionado. Fica amarrado, porque às vezes a emenda parlamentar manda só, sei lá, para uma ponte que caiu, um exemplo, né? Ou é que, na verdade, uma a escola emenda para fazer, daí não... ela fica entrelaçada a prioridades do município. Exato. Né? Então acaba que, às vezes, a pasta da cultura, ela fica pro ladinho. Às vezes, exatamente. Né? Então, às vezes, é mais necessário uma máquina, às vezes é mais necessário uma unidade de saúde, né? Então, vai pelos serviços prioritários que a gente tem mesmo, né? Então, seria importante que a gente tivesse algum subsídio direcionado através de uma política pública criada para o desenvolvimento turístico, como tem aqui no estado de São Paulo. Com certeza. Então, tomara que esse vídeo viralize, que algum deputado do estado do Paraná fique de olho e atento para vocês, né? Para que a gente consiga... Para que a gente consiga. Chegando à política agora, no próximo ano, é bem importante que eles enxerguem, né? Sabe? Eu vejo muito potencial no nosso Vale do Ribeira. E eu vejo muita necessidade da gente ressignificar o Vale do Ribeira, e eu vejo isso através do turismo, sabe? Porque a nossa região é muito rica, sabe? Naturalmente muito rica, né? A gente tem intrínseco aqui na nossa população, até a gente precisa acariciar o ego dos valentes aqui do Vale do Ribeira, né? Porque a gente precisa mudar esse contexto, mudar essa fala de lugar pobre, de lugar que não tem possibilidade, porque é uma questão quase que de ponto de vista, né? Exato. Porque a gente tem várias formas de identificar um lugar que é pobre, um lugar que é rico, né? E a gente não precisa ficar falando, o IDH é só um. É só um índice. Né, pra gente referenciar, tem vários índices, então a gente tem que, o IDH a gente tem que trabalhar para mudar ele. Pelo contrário, para mudar, é importante que se saiba das dificuldades, das deficiências, dos pontos que precisam ser melhorados, mas para a gente trabalhar através de políticas públicas para mudar isso, né? Mas a gente não precisa ficar referenciando isso como se fosse o que tem no Vale do Ribeira, o IDH. Exato. A gente tem outros pontos de referência, vamos falar dos índices naturais, por exemplo, né? Porque é uma questão de ponto de vista. Por exemplo, você falar... Uma vez você contou para mim, acho que é isso que você vai falar agora, sobre o que é rico, né? O cara que mora na cidade, daí conta um pouquinho. Sim, é mais ou menos nisso que eu contextualizo minha fala, no sentido de que nós somos um lugar muito rico, né? Por exemplo, se você for pegar índices de referência de economia, por exemplo, qual que é o lugar mais rico do país, né? O maior PIB do país, São Paulo. São Paulo, né? Só que... Na pandemia, né, que a gente teve um insight, né? Assim, e daí se você for referenciar, por exemplo, na agenda I30, lá da ONU, né, onde vão ser trabalhadas as ODS, ela foi feita em 15 de setembro de 2015, né, para ser executada até 2030, né, Agenda 2030. São aquelas ações de sustentabilidade, os objetivos de desenvolvimento sustentável. Lá foi se direcionado para se referenciar às riquezas naturais, por exemplo, para se precificar as riquezas naturais, né? Estamos falando de crédito de carbono, de qualidade do ar, de poluição dos rios, né? Então, qual é o lugar mais rico do país hoje? Qual é o maior PIB do país? É São Paulo. São Paulo. Né? Mas financeiramente. Então. Economicamente, PIB, né? Mas se for para eu precificar as riquezas naturais,
Qual a maior riqueza do país? Nossa. A Amazônia? A Amazônia. Vamos Por falar causa que é a da Amazônia. grande biodiversidade, nós somos em segundo lugar. Vamos pouquinho voltar menos. para São Paulo de novo. Aham. Se a gente for precificar nossas riquezas naturais, Mata Atlântica. né? Aham. A Mata Atlântica, qual que é o maior contingente de Mata Atlântica do Concentração, país exato. inteiro, Nossa. né? Então, quem é o Vale do Ribeira. É, Então, exato. qual que é o lugar mais rico do país? Então. É o Vale do Ribeira. Exato. Então, Não, a mas gente tem- precisa direcionar esse olhar. Hoje, a gente tem 21% do contingente de Mata Atlântica na Bacia do Ribeira. É, De que pobreza que eu tô falando? então. Né? A gente referencia alguém que tem como referência o Rio Tietê, vem falar aqui do Rio Ribeira? Exato. Para, né? Exato. Vamos É. nós contar a nossa história. Vamos Exato. falar das nossas riquezas, vamos falar das nossas belezas naturais. IDH tá aí pra gente resolver, né? Nisso Sim. o Vale do Ribeira, ele dá aula, né? Ele Mas é a muito... gente espetáculo. precisa falar sobre É, isso, exato. sabe? A gente não pode permitir que pessoas venham de outros lugares para falar que o Vale do Apontar. Ribeira Você, como professora, você acha que devia ter alguma educação ambiental nas escolas ali, até mesmo nas estaduais, já para conscientizar as criancinhas, o Eu pessoal? Isso acho aí? que a gente foi. Porque tinha, no meu tempo, pelo menos, era só dia da árvore, dia do índio. Mas olha Era pra você meio- era ver, muito raso. a gente fala do encontro das águas do Rio Solimões, por exemplo. Né? Não, sim. aham. E ali em Adrianópolis nós temos o encontro do Rio Pardo com o Rio Ribeira, que é Aham. incrível, que é lindo, que é maravilhoso. Por que eu tenho que falar do Rio Solimões? Eu Então. tenho que conhecer Mas eu acho que- geograficamente o Rio Solimões. Exato. Mas eu posso trabalhar mais o Rio Ribeira, Ah. a divisa ali, o Claro. encontro das águas. Enfim, eu acho que falta, sabe, essa regionalidade, falta esse orgulho, falta esse pertencimento, sabe? E alguém Sim. tem que começar isso. Esse conhecimento Sabe? também da nossa A região. gente precisa começar a contar a nossa história para que não venham forasteiros contando a nossa Você falando de história. contar história, eu lembrei, tem aquela a Lei Aldir Blanc, né? Ou é a do Paulo Gustavo? Bom, enfim, as duas são de Cultura. cultura, fomento né? cultural. De fomento cultural. Qual foi o projeto mais, vamos dizer, audacioso ou diferente que teve ali, que te apresentaram do município lá? Olha, a gente começou a desenvolver culturalmente a partir dessas leis de fomento cultural. Certo. Porque nós fomos atrás dessas pessoas, nós fomos atrás delas, descobrir os nossos talentos, os Aham. nossos artesãos. E nós tivemos vários projetos. Nós tivemos lançamento de livros, né? Que foi esse Legal. Desventuras em Paranaí que eu falei. Nós tivemos a história das meninas da Celina, né? Que eu contei para também, vocês. da Aldir Também Blanc, aham. foi a partir de uma lei de fomento cultural que eu conheci elas. Em específico, Né? essa aí foi você mesmo que ajudou. Vem aqui, vamos lá, vamos cadastrar. Foi você? Então, a gente teve que aprender a fazer, né? Não, entendi. Aprender Mas você na que prática. falou, a gente isso aqui foi atrás. encaixa. Quando eu comecei a procurei garimpar, a gente lançou no Facebook. Certo. Se você é artesão, se você é artista ou conhece alguém, vem ajudar a gente a construir a nossa história. Então, é isso aí que é o legal. Aí que vinham surgiu? pessoas, aí outras pessoas vinham, olha, eu conheço alguém lá em tal lugar. Olha, lá tem um senhorzinho que faz uns cestos, lá tem umas mulheres que fazem um artesanato assim. Olha E a que gente ferramenta começou- boa, hein? E a gente começou a ir atrás dessas Indicação. pessoas. E aí tinha dificuldade de como escrever um projeto. Assim, né? a dificuldade Como aí do escrever projeto. um projeto, porque as coisas são muito burocráticas, sim. né? São. A primeira remessa de Aldir Blanc que veio para o nosso município foi 60 mil, né? E a burocracia imensurável que tem para você trazer esse recurso que nem é Praticamente, tão grande. Ou tem que ser você, ou se delegar uma pessoa somente para Esse ficar. ano, através da Paulo Gustavo, a gente conseguiu trazer para o município um curso de escrita de projetos culturais, Olha, que legal. já visando essa dificuldade que a gente identificou, né? Por quê? Porque tinha muita dificuldade em escrever os projetos, né? O que ela quer dizer é que a política, quando você vai fazer um projeto para uma cidade, tem que ser muito específico e tem que ser detalhado perfeitamente, porque senão eles vão O governo- apresentar, eles não conseguem O mandar governo a até verba, ele quer né? saber também. Ele quer saber que tem onde um é que cara vai com o fibras dinheiro. naturais. Olha que legal, diferente.
E Entendeu? é muito particular, né? Muito que você particular. vai trabalhar aqui em Apiaí, Muito. você não vai trabalhar em Adrianópolis, apesar da similaridade que tem em todo o Vale do Ribeira. Claro. Ah, né? não, daí o Tem Vale, muitas sim. coisas que coincidem, a geografia é parecida, o nosso povo, as referências, As né? linguagens. Mas, né? assim, é tudo muito específico, o que vai ser trabalhado aqui, o que vai ser trabalhado em Ô, Adrianópolis. Tati, Aham. então, além de você ter trazido a pessoa, ensinar as pessoas a digitarem um projeto, você faz para desenvolver o projeto. Então, você teve que fazer as duas coisas. Você tem que se cadastrar, né? Você tem que fazer um termo de adesão. O trabalho começa ali na Pequenininho. secretaria, né? De você fazer um termo de adesão. Aí tem toda a burocracia que tem das plataformas, do Mink, enfim. E aí você vai fazendo, Vai elencando aprendendo, aqueles né? documentos. E a Aldir Blanc, a Aldir Blanc 1, ela veio em caráter emergencial na época da pandemia, né? Ah, tá. Então foi tudo muito Ah, é verdade. no aprender na prática ali para fazer, Aham. né? Agora a Aldir Blanc virou uma política pública, né? Então ela está caminhando para sistematizar os municípios na questão da cultura. Nós E vamos enquadrar isso aí. porque ela vai, a partir de 2027, a gente só vai receber recurso fundo a fundo, Ah, né? Então a gente vai ter um esquema sistematizado de cultura dentro dos municípios, né? Então ela está se integrando mais, ela está crescendo, né? Ela vai virar uma política pública para que a gente não fique também à mercê de devaneios políticos, né? Claro. Porque quando você tem um programa, o uma lei... famoso ficar esperando, né? Aquela Você emendinha transforma ali. isso em política pública, né? Para que isso seja um serviço Pra ficar permanente. desprendido né? de certos sujeitos, né? Ô, Tati, falando agora um pouco do futuro. O que vocês têm preparado lá, que vocês têm ideia em aplicar, né, para estar fomentando ainda mais o turismo e a cultura em Adrianópolis? O que você fala assim, poxa, isso aqui, Júnior, é meu sonho e eu vou aplicar até o final. Nossa, tem tanta coisa. Mas elenca aí uns dois Tem aí pra tanta gente que coisa. você acha que pode ajudar, até mesmo quem tá assistindo a gente de uma outra cidade, ou passos que, igual você deu pro Riquezas do Vale, que no tempo atrás que a gente estava idealizando, a gente não imagina. A gente acha, mas geralmente sempre surpreende para situações positivas. Né? O que você acho que a gente, elenca aí? eu sonho assim com uma ressignificação mesmo, sabe? Do povo reconhecer o valor ali do nosso lugar, de mais pessoas acreditando, investindo, desenvolvendo, sabe? Porque eu acho que quando você desenvolve o povo, você desenvolve as pessoas, a régua muda, sabe? Quando você passa a investir no desenvolvimento pessoal, todo o território reflete, sabe? Porque às vezes eu crio uma política pública de auxílio e aquilo está só auxiliando. Quando eu invisto nas pessoas, quando eu invisto no desenvolvimento pessoal, todo o município se desenvolve, sabe? As pessoas... você cria um nivelamento assim das pessoas, igual esse curso de escrita de projetos culturais. Hoje, essas pessoas que foram capacitadas, nós tivemos na sede, nós tivemos nas comunidades, nós levamos até as comunidades remanescentes quilombolas também, para que elas também pudessem ser contempladas com isso. E quando você investe no conhecimento, na capacitação e no desenvolvimento de pessoas, sabe? Aquela pessoa começa a lutar por ela mesma. Expande. Sabe? Ela expande, ela transmite aquele conhecimento e o nivelamento É gostoso muda, de ver isso aí, não? sabe? O desenvolvimento, ele aflora, você perde o controle daquilo, para onde que aquilo está indo, sabe? Então, eu acho que o que eu vislumbro assim como desenvolvimento é trabalhar o desenvolvimento pessoal para um desenvolvimento regional, territorial, sabe? Eu acredito muito no potencial das pessoas e elas precisam acreditar nisso. Riquezas do Vale é um sucesso, por quê? Porque as pessoas se sentem pertencentes a isso. Teve as mãos de muitas pessoas, né? O primeiro espaço que a gente montou tinha um espaço cedido, né? Mas a gente tinha uma cadeira para pôr lá.
né? E veio um artesão e falou, não, eu vou fazer, eu não vou cobrar, porque eu sei que aqui vai ajudar muitas pessoas. Veio um, doou uma prateleira, outro doou uma mesa, outro doou uma bancada. E quando a gente foi ver, a gente tinha todo o espaço mobiliado. E com história, né? Isso que é Sim, mais com legal. histórias. Um trouxe uma peça, o outro trouxe outra peça, e foi vindo mais pessoas, e aquilo foi se construindo a várias mãos. Então, as pessoas se sentem pertencentes a isso, né? Então, quando você fala de desenvolvimento pessoal, para você desenvolver um território, eu estou falando de desenvolver pessoas, para que as pessoas desenvolvam o território e se sintam pertencentes àquilo. Aquilo não é um projeto da prefeitura, isso é um projeto meu, Isso é muito legal. entendeu? Isso É nosso. é muito legal. Então, eu acho que eu acredito num desenvolvimento que parte das pessoas, sabe? As pessoas precisam acreditar, as pessoas precisam acreditar na gente, precisa acreditar, porque tem muito de você ter credibilidade também, para você chegar num lugar, para você conquistar a confiança daquelas pessoas e para as pessoas comprarem a briga com você, né? E eu acho assim que isso flui mais rápido. Então, se for um sonho meu, é meu. Né? Você falou, o que você sonha? É, exato. Né? Você, a Tati, eu sonho dividir esse sonho com um monte de gente, para que ele se torne realidade. Pô, né? O desenvolvimento não de Adrianópolis, eu também não acredito no desenvolvimento individualizado. Eu acho que nós somos vários municípios que têm os potenciais similares, sabe? E eu acho que a gente tem que trabalhar em conjunto. Poxa, né? Porque é muito mais fácil alguém vir conhecer... vários municípios aqui da nossa região do que vir só para Adrianópolis. Sim. Com certeza. E isso é uma realidade. Se eu quiser, eu vou trazer só para Adrianópolis. Talvez essa pessoa não venha. E criar um roteiro forte, né? Mas se eu criar um roteiro, de repente essas pessoas vão vir, né? E a gente está trabalhando isso lá nos municípios do Vale do Ribeira, Paraná, né? Que a gente está criando um roteiro integrado, né? Nós temos um inventário turístico integrado e nós estamos criando um roteiro integrado, mas eu já conversei com o prefeito daqui, o prefeito de Itaoca, né? O prefeito de Itapirapuã, e a gente que só acabam sendo divisa, né? Com e a gente precisa, eu acredito na real possibilidade, na real potencialidade de um roteiro integrado. Né? A gente precisa pensar em investir nas pessoas, investir na coletividade, porque eu acho que é isso que dá certo. Muito bom. E isso com a política pública. Tomara que os próximos venham e tenham tanta vontade e garra de desenvolver esse projeto, não só com você, mas todas as outras cidades, porque a gente tem um prefeito também que está pensando no desenvolvimento também da cidade, e isso é muito importante. E que os próximos que vão vir, que a gente sabe que são os últimos, no nosso caso, de Apiaí e Adrianópolis, mas que os próximos tenham esse pensamento e que sejam aí abençoados para que a gente consiga desenvolver o vale inteiro por completo. Porque o turismo, ele não é uma coisa, não é uma colheita imediata, né? Você vai construindo ele, né? Talvez o que os prefeitos estão plantando hoje não são eles que vão colher. Exato. É o próximo. Né? Então, você precisa ter um olhar visionário, né? Porque... às vezes interessa mais o serviço que aparece ali naquele mandato. Entendi. Né? Então Exato. você precisa isso é o que mais tem. ter um olhar visionário para você saber que a colheita é lá na frente. Plantar Mas o futuro, você né? plantando. Plantar o futuro. Você está plantando. Sim. Ele está se encaminhando um pouco pro final aqui, Ficou alguma coisa que a gente, né, que você queira falar sobre Adrianópolis, sobre as pessoas, ou, sei lá, alguma história engraçada, não sei. Eu quero deixar uma reflexão e um convite. Manda lá. Eu acho, como eu falei, né, eu exemplifiquei as riquezas do nosso vale, né? Eu quero deixar um convite para as pessoas olharem novamente para o nosso lugar, tentarem enxergar, não como eu falei, não como um IDH a ser restaurado, né? Isso deixa para as políticas públicas resolverem. Mas eu queria fazer um convite para que as pessoas pudessem olhar, nós, aqui do Vale do Ribeira, que a gente pudesse se olhar com mais generosidade, esquecer o ciclo do arroz, o ciclo do ouro, que ficaram lá atrás, que não deram certo, começar a olhar para os nossos rios, para as nossas montanhas, para as nossas cachoeiras, para as nossas potencialidades, com um olhar de acreditar que esse vale é nosso, que comecem a contar uma nova história sobre as nossas belezas, sobre as nossas riquezas, porque a gente tem que contar a nossa história.
Não pode vir pessoas de fora para contar a nossa história. E se a gente não acreditar nessas potencialidades, não é quem vem de fora que vai acreditar, né? Então, queria deixar essa reflexão e esse convite. Excelente aí, pessoal. Para que as pessoas olhem com generosidade, com um olhar de ressignificação para o nosso vale, porque ele merece. Amanda, ficou alguma pergunta que você queira fazer? Não. Acho que a Tati fez foi um dos meus podcasts preferidos até agora. Eu sabia que ela ia gostar. Porque realmente eu gosto muito de política, sempre gostei, desde muito nova. Não aparenta, porque eu não falo isso muito, né? Porque as pessoas não querem ver isso. A política é uma coisa que a pessoa tem que nascer com isso, tem que ter esse olhar de quero melhorar onde eu estou. Né? E isso é a política que faz. Sim. E se as pessoas tiverem esse olhar e esse amor que você tem, né, pelo turismo, pela cultura e por todo o desenvolvimento em geral, tenho certeza que a gente vai construir um futuro e plantar um futuro não só para a gente, não, mas para o próximo. Que a política ela se faz para o próximo. Se eu entrar lá dentro, a política não é para nós, é para o próximo. E como mulher, eu desejo muito sucesso aí para você na sua empreitada. Se você decidir ou não se candidatar no futuro, mas que você tenha certeza que você deixou sua marca, e isso é muito importante, não só para Adrianópolis, mas pelas pessoas e pela visibilidade aí que as próximas gerações vão ter sobre a riqueza do Vale, que você deixou marcado também. Não só você, mas todo mundo que colocou a mão nisso. E acho que foi, assim, incrível esse podcast. E eu gostei bastante, cara. Eu tenho certeza que esse é o primeiro episódio. Vai ter mais episódios, acho, com você. A gente vai trazer mais coisas legais. Né, Gostamos de falar, né? A gente gosta de viajar. E daí depois, num próximo, quem sabe a gente fala um pouco sobre as execuções ali, daquelas coisas de tirolesa e rafting, né? Falar um pouco mais mesmo do turismo já em ação. A gente falou um monte de como começou, né? Como foi. E agora depois deixamos um gostinho de quero mais. Exato. E visitem Adrianópolis. Vamos conhecer Adrianópolis. Venha conhecer Adrianópolis aí, que, né? Porque vai ter gente que é de fora, tem gente que o pessoal tem comentado muito no nosso podcast, nossa, me criei aí e tal. Falou de fulano, falou de ciclano. Eu acho que o intuito do podcast mesmo é trazer, e eu acho que o que eu comecei falando, você complementou, que o podcast e o que a gente faz é para as pessoas, né? Desenvolver pessoas. Eu acho que o pouquinho que tá ajudando as pessoas aí assistindo esse podcast, a gente já fica. Eu não sei se você tá sentindo, mas eu acho que o nosso podcast tá voltado muito pro turismo. Tá legal. E sendo aqui do Vale, eu acho que trazendo pessoas de cidades, né? Talvez convidar uma pessoa de Acopiranga, talvez uma pessoa importante. Sim, isso aí é óbvio. Na questão do turismo, para que a gente consiga fazer essa união e que as pessoas comecem a chegar no Brasil, não só aqui, mas no Brasil inteiro, para que visitem, para que conheçam nossas reservas naturais. Sim. E para as empresas também de fora que queiram investir, como hotel que falta, como alguma outra coisa no sentido de na tirolesa, coisas assim. Entende? Nas questões de diversidade mesmo. Eu fui lá para a região de Ponta Grossa lá, rapaz, tem muita coisa legal. Fiquei com vontade de fazer aquele passeio que você fez, hein? É muito bom, vale muito a pena. Super aventura, o próximo me chama. Não, com certeza. E daí vamos marcar um rolê lá mostrando essas belezas. Quero ir lá nessa comunidade que você falou, tomar um café lá, vamos lá, vamos passar. E eu vou junto, que eu quero comer esse peixe aí. Então manda um abraço pro nosso amigo Vandir. Sim, grande com amigo certeza. Vandir e toda a equipe lá. Tô devendo rafting, tô devendo almoço, então agora vamos marcar. Valeu, a gente fica te devendo um próximo podcast. Então, exato, tá bom, no próximo com certeza. Combinado. Eu queria agradecer também o pessoal da Dom Sushi, tá? O Gustavo lá, toda a equipe também, que lembrando, você que é de Adrianópolis, tá assistindo, vai na Dom Sushi, cara. Parabéns pro Gustavo também, que tá investindo em Adrianópolis, né? Que é uma tá lá legal. também. Exato. E eu falo uma coisa pra você, o legal da Dons é que ele sempre tá postando lá uns stories quase que diariamente, mostrando das promoções, quase todo dia tem promoção também, e as novidades que eles inventam lá. Tá bom? E você que é de Adrianópolis, ajudar um empreendimento novo que chegou lá. Aí, olha tenho que bonito certeza que é pra vocês. Ficou bem legal mesmo. Muito legal. Ficou um negócio legal lá. E a Tati falou que vai lá agora. Vou lá, agora eu vou lá. Valeu, pessoal. Até o próximo episódio. Até mais, tchau.